Fala Minimal, esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu vou aproveitar que é a estreia para te contar como é que surgiu esse chamado na minha vida para me tornar minimalista. Ou melhor, como é que eu descobri que eu já era minimalista e eu não sabia. Há muito tempo atrás, num bairro não muito distante... Pá, parará, parará, as letrinhas, aqui são as letrinhas. Pá, 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 pá. Seria mais fácil se eu tivesse feito uma edição aqui, contado a história toda escrita, já entrava lasers e... Mas não é bem assim a história, não é Star Wars, né? Então vamos lá. Vou contar para vocês por que eu descobri que eu já era minimalista e eu não sabia. Como em toda boa história, eu preciso primeiro contextualizar vocês para depois falar como é que eu me tornei minimalista, o que aconteceu na minha vida e sem sombra de dúvidas é esse contexto que vai fazer com que vocês entendam toda a jornada. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Aldaz, na verdade meu nome é Felipe Silva, Aldaz é um nome artístico, por eu ser cantor, eu adotei esse nome e acabei trazendo ele também como identidade aqui nesse canal, lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, @aldaz_minimal, tá? Pode ser no final do vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, vai lá que eu posto conteúdo todos os dias, dando dicas práticas de minimalismo, fazendo boas reflexões, trazendo referências, enfim, uma infinidade de coisas que eu posto lá todos os dias, tá? Inclusive tirando dúvidas de vocês, abrindo lá caixinhas de perguntas e por aí vai. Mas como eu estava dizendo, meu nome é Aldaz, eu tenho 33 anos e comecei minha jornada no minimalismo mais na prática mesmo, mais ou menos há uns 6 anos atrás, quando eu ainda morava lá na casa da minha mãe. E é esse cenário, esse contexto que fez com que eu me iluminasse para esse estilo de vida. Então a gente vai se transportar um pouquinho lá para o período que eu morava com a minha mãe e eu quero dizer aqui que primeiro, antes de qualquer coisa, eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor, de julgamentos, muitíssimo pelo contrário, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, da forma como as coisas aconteceram na minha vida, porque foi só isso, desse jeitinho que aconteceu, que fez com que eu pudesse estar aqui hoje propagando a ideia minimalista, defendendo essa bandeira minimalista que eu acredito que é o futuro. Para mim, o minimalismo é o futuro, por isso que eu estou criando essa conexão com vocês, para que a gente aumente a nossa comunidade minimalista, tá bom? Ao longo da nossa jornada aqui no YouTube, seja lá no Instagram, onde quer que seja, a gente vai ter uma conversa bem profunda a respeito disso e você vai entender por que eu acredito que o minimalismo é o futuro. Mas então é isso, eu sou muito grato por tudo isso. E lá, na casa da minha mãe, tudo começou. Por que tudo começou lá, Aldaz? Tua mãe é minimalista, gosta de poucas coisas, enfim, ela gosta de um estilo mais clean? Na verdade, não, tá? Na verdade, não. Muito pelo contrário. Foi uma situação, um contexto de extremo oposto que me fez acordar para o minimalismo. O que acontece? Não só as pessoas com quem eu morava lá, mas também outros familiares, né, que são da mesma família, mas que não moram juntos. Tem um certo sistema ali onde todo mundo tem muita dificuldade, mas não é aquela dificuldade normal, assim, de desapegar das coisas. Tem muita dificuldade de desapegar das coisas e também tem muito do consumismo, muito de querer comprar muita coisa, né? Claro que tem muito a ver com a questão de nós sermos uma família um pouco mais humilde, que vem de um berço um pouco mais humilde, onde um contexto de sociedade que era mais difícil adquirir as coisas, num contexto onde as coisas eram mais caras e hoje são mais baratas, mais acessíveis, eram difíceis de ter. Então isso obviamente desperta nas pessoas, eu não tenho dúvida que não é uma questão exclusiva da minha família, mas desperta nas pessoas aquela questão de querer ficar, guardar, comprar tudo que pode, porque agora dá, né? Agora é um contexto social onde é mais fácil, né? Mas, de certa forma, aquele cenário que eu vivia, onde tinha muita acumulação, muita mesmo, assim, tipo, coisas a ponto de eu querer me deslocar dentro de casa, fazer um caminho normal, reto, uma linha reta aqui, que seria o caminho mais fácil, eu ter que desviar de objetos, ou eu me atrasar para compromissos porque eu precisava procurar coisas para, sei lá, uma roupa que estava no monte para passar, ou enfim, um documento, qualquer coisa que eu precisasse para sair. E claro, né, não excluo a minha responsabilidade que talvez eu pudesse ser um pouquinho mais organizado antes de ter despertado para o minimalismo, mas enfim. Então todo aquele cenário onde tinha muita acumulação, muita coisa, acabava criando em mim uma angústia, né? Gerava ansiedade, gerava angústia, todo um sentimento não muito bom,
né? Nem um pouco bom, e que eu sentia que estava me atrasando, me puxando para trás mesmo na vida, na produtividade, né? Em conquistar as coisas, em ter motivação, em querer fazer, em receber amigos em casa, tudo isso acabava dificultando. Aí eu comecei a perceber o quanto aquilo me afetava, o quanto aquele cenário, aquele contexto me afetava. E qual foi o meu primeiro passo, então, quando eu percebi tudo isso? Eu virei um baita de um organizador de acumulação, um baita de um organizador de tralhas. Eu não excluo o fato de que eu também era acumulador, não tanto quanto as pessoas de casa, mas eu também era acumulador, eu também era consumista e eu tinha muitas coisas desnecessárias que não eram essenciais no meu quarto. E o que eu fiz? Eu comecei a organizar, buscar formas de organizar tudo aquilo e era, sabe, o louco da caixa organizadora, o louco das caixas, o louco de tudo. E eu fui tentando organizar. E eu percebia que eu não vencia a bagunça, eu não vencia aquela bagunça, eu não vencia aquele caos só organizando. Era basicamente um caos organizado. Talvez você esteja passando isso na sua vida, já passou, enfim, ou até possa vir a passar. Era um caos organizado aquilo ali. Então tinha um monte de coisas, só que tudo numa caixinha, tudo ali. Só que ainda assim eu olhava para aquelas coisas e não estava satisfeito. Aí o que acontecia comigo? Eu ia sentar para, sei lá, sentar na mesa para trabalhar, para fazer um trabalho da faculdade, para estudar uma outra coisa, qualquer coisa que eu precisava de concentração. Eu sentava na mesa e logo qualquer coisa me distraía. Logo eu olhava algo que eu achava que eu podia organizar melhor e eu já desconcentrava e ia lá organizar aquela coisa. Eu logo pensava que eu podia me desfazer de algo e ia pesquisar algo para desfazer. Ia procurar ali naquele monte de acumulação algo para me desfazer. E eu baixava minha produtividade. E o que eu comecei a perceber? Que só organizar não adianta. Eu era um mestre da organização. Eu era um baita de um organizador. Eu tinha muita coisa e tudo organizadinho num quarto desse tamanho. Aí eu percebi que não adiantava. Eu percebi que eu precisava ir além. Então, de tempos em tempos, eu comecei a destralhar o meu quarto. O intuito sempre era procurar alguma coisa que eu não tivesse usado desde o último destralhe até aquele momento. Então eu passava essa jornada, era a minha experimentação, era ali que eu começava os meus primeiros passos no minimalismo. Era ali que eu começava a entender o que era essencial na minha vida. E o louco da caixa organizadora lá, que queria ter várias para guardar tudo, começou a usar a estratégia de descartar caixas organizadoras ou caixas, enfim, de papelão e ficar com o mínimo de caixas possível. Botar tudo dentro de uma caixa, menos e menos caixas. Ali eu começava a entender que eu queria era viver com o essencial. E pergunta para mim se eu conhecia o estilo de vida minimalista. Eu não fazia era ideia que existia um estilo de vida onde as pessoas vivessem com o essencial. Eu não fazia ideia. A única vez que eu tinha ouvido falar de minimalismo foi na faculdade de arquitetura, que inclusive foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz assim que eu entrei, foi a respeito de minimalismo. Então, mesmo sabendo que existia um estilo estético, um movimento estético chamado minimalismo, eu comecei a praticar na minha vida sem saber que as coisas estavam correlacionadas nos seus conceitos, né? Então acaba que era uma demanda interna, genuína minha, muito mais de contra aquele cenário de acumulação, de bagunça que eu via nos outros cômodos da casa e gerar algo diferente dentro do meu quarto, que era onde eu tinha controle, ou seja, ter ali o mínimo possível e mais organizado que eu pudesse deixar. E essa jornada foi acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos anos, eu fazendo experimentações minimalistas. Longe de mim querer defender um título, ganhar um título de minimalista naquela época que eu nem sabia que existia, era muito uma demanda interna. Então eu estava num processo de experimentação sem fazer ideia que aquilo era algo que existia, que tinha um conceito por trás de tudo aquilo. Então é aí que eu digo que talvez muitos de vocês se identifiquem. Pode ser que tenham pessoas que não conheciam o minimalismo, talvez não conheciam o minimalismo até esse momento e passaram ou passam por esse processo que eu acabei de contar. Então quando eu parei para pesquisar de fato, entender o que era aquele estilo de vida minimalista que todo mundo estava falando, que eu fui perceber que era aquilo que eu praticava. Tá? Então é por isso que eu digo que eu era minimalista, mas eu não sabia. Eu estava nessa busca genuína, mas eu não sabia que isso tinha um rótulo, que isso tinha um nome. A partir do momento que eu entendi o que é o estilo de vida minimalista e todos os seus desdobramentos, porque veja só, eu estou falando da minha busca de viver com o essencial, a minha busca de ter o mínimo possível na minha casa e o máximo organizado. Tá? E o minimalismo ele não se resume a isso.
Fui descobrir depois. E quando eu percebi que o minimalismo era algo muito maior, aí eu comecei a pesquisar. Aí eu fui ler livros, aí eu fui ver documentários, aí eu fui procurar matérias a respeito para entender o que é esse estilo de vida. A partir do momento que eu entendi o que era o minimalismo profundamente, que eu entendi que eu precisava falar sobre isso. Não só por gostar desse estilo de vida, mas por querer que outras pessoas tivessem nas suas vidas a transformação que eu estava tendo na minha. A transformação que eu pude causar na minha vida por meio do minimalismo. Então é por isso que eu resolvi fazer conteúdo no Instagram, fazer conteúdo agora aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo desse canal especificamente falando sobre isso, tá? O primeiro de muitos, porque eu acredito sim que o minimalismo é o futuro e que todo mundo tem o direito e deveria desfrutar de uma vida magnífica com o essencial. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, esse é o primeiro vídeo, agora eu tenho um compromisso com vocês de produzir muito conteúdo legal sobre o minimalismo aqui, então já se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, né? Porque o canal é novo, se não ativar o sininho pode ser que o YouTube não entregue, então ativa esse sininho para receber todos os vídeos e deixa aqui nos comentários como é que foi esse despertar para o minimalismo na vida de vocês. Como que vocês descobriram o minimalismo? Vocês já praticam ele de forma profunda? Estão começando a dar os primeiros passos? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a história de vocês, tá certo? Então, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.